Você já pensou que os meios que você está utilizando para incentivar teu time a performar são exatamente os mesmos que estão levando a sua operação ao fracasso? Pessoal, é muito raro uma assessoria de investimentos no Brasil quebrar. Eu não falo que é impossível porque a gente está no Brasil, mas é muito raro porque tem questões muito peculiares do business de assessoria, que é basicamente, boa parte dos custos são variáveis, as fontes de financiamento são geralmente as corretoras, e sempre no final do dia tem um valor terminal que toda assessoria tem, que é a carteira de clientes. Então, quando tudo dá errado, você ainda consegue vender a carteira de clientes e sair. Tudo isso para dizer que o fracasso da assessoria não é ela quebrar, não é ela ter uma falência ou liquidação, né, esses termos de manchete. O fracasso de uma assessoria, ela vagarosamente vai caminhando para a corrosão do valor dela ao longo do tempo, e chega um momento que a única alternativa é extinguir essa operação, vender a carteira de clientes e sair do jogo. O que é um ciclo normal que a gente vê que começa a acontecer? A operação começa a perder capacidade de gerar receita porque não entram clientes novos. Não entram clientes novos porque o assessor já está com uma conta muito inchada, um account load lá em cima, ele não consegue dedicar tempo para trazer esses clientes novos. Além disso, eu tenho assessores que são bem relevantes na operação em termos de custódia, e esses caras ficam confortáveis, estão com remuneração boa, têm sua participação no equity, não acontece nada com eles se eles não fazem o que tem que ser feito. E aí, do outro lado, eu tenho assessores novos que poderiam ser aqueles que vão oxigenar a operação, trazer novos clientes, trazer novas receitas. Eles fazem o quê? Eles se inspiram justamente nos assessores relevantes e imitam o comportamento deles, que é um comportamento que não vai levar eles a terem sucesso, é justamente o contrário do que a gestão da assessoria quer e precisa para a assessoria deles. Além disso, a gente tem um valuation caro, ou seja, todo mundo que tem equity gostaria de vender, as pessoas que não têm equity não querem comprar, porque aquilo ali está muito caro, e fica com o cap table travado. Então, mais uma camada de não oxigenar essa operação. E aí a gestão, olhando tudo isso, fica com medo de cortar na carne, porque não quer perder o assessor relevante que deixa margem para ela, tá com caixa apertado e acaba movida pelo medo, não fazendo nada. Todo esse contexto é para trazer vocês para o que significa o fracasso no mercado de assessorias. Essa assessoria que eu descrevi, em poucos meses, ou eventualmente até 1, 2 anos, ela vai chegar no momento onde ela vai ter que tomar a decisão de ou fazer uma cisão, ou buscar um M&A forçado, porque ela já não tem mais o que fazer, ou se ela tiver capacidade, inteligência e ajuda da WZ, ela consegue fazer um turnaround bem feito e botar a operação nos trilhos de novo. E aí, todos esses pontos que eu falei agora, todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles partem do incentivo equivocado. Então, o que a gente fez foi compilar o conhecimento de 8 anos de experiência da WZ e trazer para vocês quais são os 5 principais incentivos que corroem o valor da sua operação hoje. Primeiro incentivo equivocado, o partnership que só mede o tamanho da carteira. Esse é um erro vastamente cometido por muitas operações, talvez até por medo de perderem os profissionais relevantes, que é basicamente olhar para o que esse profissional deixa de receita, deixa de margem no final do dia na operação. Isso é um ponto muito relevante e essencial, né, pessoal? Se a gente for olhar para como que eu compenso os profissionais na minha operação, eu tenho que olhar para remuneração, bonificação e equity. Eu não tenho como ter alguém relevante no equity que não performa, que não me entrega receita, que não me entrega performance. Mas isso não é suficiente. Além disso, ele tem que ter perfil de sócio. Ele tem que ter capacidade de olhar além, de olhar para as outras áreas do negócio e estar alinhado culturalmente com a missão e com a visão, os objetivos da empresa como um todo. Então, muitas operações, olhando só para a primeira parte, né, só para os números, deram relevância no cap table para profissionais que, na verdade, no final do dia estão super desalinhados com a cultura e hoje se vêem numa posição de que, cara, eu preciso renovar aqui minha base de sócios, preciso fazer uma troca no pool societário e eu tô com ele travado nas mãos daqueles profissionais que já não estão mais alinhados com o que a gente quer para o futuro da operação. O resultado que a gente tem com isso é uma sociedade que é grande no número, mas é frágil no fundamento. Segundo incentivo que corrói o valor da operação é um modelo de remuneração que premia a falta de produtividade. Parece meio burro, mas isso acontece muito. Muitas operações colocam de pé modelos de remuneração que no final do dia estão, na verdade, premiando os assessores que ficam com carteiras inchadas. Se eu olho só para o tamanho da carteira, ou mesmo ticket médio, no final do dia eu estou incentivando aquele assessor a trazer contas para dentro, independente do tamanho, do segmento, ou da aderência dele com o modelo de atendimento da operação. O que isso acaba fazendo é que com assessores fiquem com a carteira muito inchada e não conseguem dedicar o tempo necessário para fazer o processo comercial, tanto de relacionamento com a base que ele já tem, quanto o processo comercial de ir atrás de novos clientes. E aí isso acaba implicando numa operação que não consegue crescer ao longo do tempo. E como eu já falei lá no começo, uma operação que não cresce ao longo do tempo, principalmente uma assessoria, ela está fadada a ter margens comprimidas porque a receita dela vai cair. Terceiro, a falta de incentivo na formação de liderança. O problema de formar liderança é um problema que todo mundo tem, dentro do mercado financeiro e fora também. As operações têm muita dificuldade de formar liderança, não só pela questão técnica, né, de habilidade de liderar, questões de soft skills na capacidade de gerir pessoas, mas também porque, no final do dia, geralmente eu tenho um assessor que tem que abrir mão de uma determinada carteira que ele atende para poder
poder virar líder comercial. Esse é o caminho mais padrão possível. No final do dia, esse cara vai fazer uma conta muito simples. Se eu vou abrir mão da minha carteira, tem uma parte da minha receita que está indo para outra pessoa, então vou ter que performar algo a mais para poder cobrir aquilo ali, fora o trabalho a mais que eu vou passar a ter de liderar um time. Essa conta geralmente não fecha. Alguns escritórios conseguem dar um incentivo legal financeiro, ou seja, assumir um salário fixo maior para esse profissional, mas isso sempre vai consumir caixa. No final do dia, eu ganhei um líder mais ou menos, eu perdi um assessor bom e eu tenho um time que segue sem performar. Existem algumas alternativas mais inteligentes para dar incentivo para esse cara virar líder. Eu posso fazer uma aceleração dele no partnership, dar um desconto no valuation diferenciado para quem está disposto a assumir cargos de gestão e liderança e outras alternativas que não vão impactar tanto no caixa. Mas o principal ponto é eu fazer com que esse cara esteja com incentivo alinhado com a performance do time. Se não acontece o que eu falei, de ganhar um líder mais ou menos e perder um assessor bom. Quarto, valuations presos em múltiplos do passado. Se a gente pegar 5 anos atrás, ali 2020, 2021, a gente tinha um contexto de mercado bem diferente. Juros bem baixos, crescimento do setor como um todo bem alto, captação líquida muito alta. Tudo isso justificava, sustentava múltiplos mais elevados. Esses múltiplos hoje já não fazem mais sentido. Então tem muita operação que ficou ancorada, valuation lá no acordo dos sócios, de uma época que já não faz mais sentido. Quando a gente vai olhar hoje, a gente tem um valuation que favorece a pessoa que quer vender, que ela olha para aquela cota e fala, bom, se eu me desfizer disso aqui, vai fazer muito mais sentido do que manter essa cota comigo. E quem quer comprar a cota fala, cara, eu não vou pagar esse valor porque ele não faz o menor sentido. Então a gente fica com um cap table travado, aquilo não se mexe, e é justamente o que eu preciso no organismo vivo, que é uma empresa de assessoria, para que ela possa progredir e possa performar. E uma operação dessa que está com o cap table travado, ela tem basicamente 3 opções. Ou ela aceita que esse cap table vai ficar travado, e vai atrás de soluções como M&A para dar uma liquidez para esse imbróglio que ela mesma se colocou, ou ela vai assumir o prejuízo, ou seja, a própria operação vai financiar essa diferença de preço do múltiplo de venda para o múltiplo de compra, ou ela vai cortar na carne, vai revisar o modelo de valuation, o modelo de partnership, porque ela vai entender que o futuro dela tem mais valor do que o presente. Antes do quinto, a gente deixou na descrição desse vídeo aqui embaixo um link de acesso para o e-book, onde a gente compilou 8 anos de experiência da WZ, justamente falando sobre esses incentivos que corroem o valor da operação ao longo do tempo e o que você pode fazer hoje para ajustar a rota da tua operação e evitar o fracasso. E agora, o quinto e último incentivo que corrói o valor da tua operação. Áreas de produtos que competem entre si. Isso, pessoal, provavelmente é uma herança que a gente tem do nosso setor, de quando a gente ainda falava muito de produto, porque hoje o discurso vai muito mais na linha do atendimento, do asset allocation. Muitas operações tiveram por muito tempo áreas de produtos separadas, cada uma cuidando da sua caixinha e focando na sua meta de captação de novos clientes, de receita e de geração de margem. Isso gera na operação, no final do dia, uma competição pela agenda do assessor, pelo espaço no portfólio do cliente e gera um excesso de recomendações. A lógica do comercial deixa de ser o que o cliente precisa e passa a ser qual produto eu consigo vender. O ponto-chave aqui é entender para que tipo de cliente esse modelo é um problema e gera conflito. Aquele cliente que tem um DNA mais renda variável, mais produteiro mesmo, por natureza, gosta de fluxo, de volume, não tem problema um modelo assim, porque o cliente está disposto a receber todo esse tipo de oferta e ele mesmo tomar a decisão. Agora, aquele cliente que já está mais focado em construção e preservação de patrimônio, quer olhar um asset allocation, um planejamento financeiro, ele naturalmente vai estar com esse modelo enviesado e conflitado com o objetivo final dele. Muitas operações tentaram contornar esse problema colocando de pé comitê de alocação ou áreas de alocação mesmo, mas não mexeram no cerne da questão, que é a remuneração das pessoas de produtos continuam sendo a receita gerada nos produtos. A gente criou ali talvez uma membrana que dá uma filtrada ali no que esse profissional leva, mas ainda assim no final do dia o conflito interno na operação continua existindo. No final do dia muda o organograma, mas não muda o sistema, porque a alocação não é produto. Ela é disciplina, é governança e é processo. Esses são os 5 desalinhamentos de incentivos mais comuns que a gente vê nas operações. Então, provavelmente, você se identificou com algum deles. Aqui na área de estratégia, a gente foca justamente em mitigar esses problemas, trabalhando desde o modelo de negócio como um todo, passando pelo partnership, modelo de remuneração, modelo de incentivo entre as áreas, modelo de crescimento e expansão, justamente para que essas coisas se conversem. Muitas vezes não vale a pena eu mexer num ponto no partnership, mas não ajustar a remuneração. Então, esse olhar como um todo é a preocupação que a gente tem e, obviamente, comparando com dados de mercado, benchmarks, para trazer as soluções mais assertivas para a tua operação. Então, se você quiser marcar um papo com a nossa equipe para entender como a gente pode te ajudar, clica no link na descrição desse vídeo e a gente está te aguardando lá.